E aí galerinha linda, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu trouxe um assunto super interessante para vocês, que é sobre a faculdade de fotografia. Vocês sabiam que existe a graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em fotografia? Pois é, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como ingressar nesse curso, técnicas, curiosidades e materiais utilizados. Então, bora lá começar o vídeo? Pessoal, quando eu estava terminando meu ensino médio e queria entrar na faculdade, eu não sabia que existia esse curso de fotografia. Eu até ia entrar em outro curso, em outra universidade, então uma tia comentou comigo que já tinha visto falar sobre esse curso. Então eu dei uma pesquisada e eu vi que realmente existia, mas não era em todas as universidades. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul são em poucas universidades que eles ofertam esse curso. Eu vi que tem na Faculdade de Caxias, de Santa Cruz, de São Leopoldo e de Novo Hamburgo. E eu acabei optando pela Universidade de Novo Hamburgo, que é a Universidade Fevale. Eu entrei nessa universidade porque eu pesquisei bastante sobre ela, como era o ensino, que eles ofertavam, quais eram os materiais que eles tinham, e eu fiquei bem surpreso porque a Universidade Fevale, ela é bem completa, então ela tem todos os materiais, tudo que vocês precisarem tem lá. Vocês não precisam levar câmeras, por exemplo. Todas as câmeras eles têm lá que vocês precisam utilizar, tem estúdios completos, montados, então vocês não precisam se preocupar com esses tipos de materiais. Sobre o ensino, pessoal, ele é um curso tecnólogo, não é técnico, tá? Ele é um nível de graduação, você pode depois fazer a pós-graduação, mestrado e doutorado, só ele é um tecnólogo porque ele é em menos tempo. O curso ele tem duração de 2 anos e meio, eu acabei fazendo em 3 anos porque eu deixei o meu projeto 5, que seria o TCC por último. Mas se vocês fizerem tudo certinho no tempo certo, vocês conseguem se formar em 2 anos e meio. Ele é um curso tecnólogo porque não tem tantas aulas teóricas, seriam mais aulas práticas, então vocês vão aprender a como fotografar em estúdio e externo, como fazer a revelação dessas fotografias, por exemplo, se forem revelações com filme, então lá também tem um laboratório escuro, os materiais tem na universidade, vocês não precisam se preocupar, então as câmeras tem lá, o laboratório escuro e os químicos também tem lá, e vocês vão aprender a fazer essas revelações com químicos. Nós temos também fotografia de moda, fotografia de eventos, de paisagem e natureza, de produtos, de arquitetura, porque a fotografia ela é muito abrangente, então depois que vocês se formarem, vocês vão poder escolher o ramo que vocês querem seguir. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a cadeira de fotografia de moda, porque assim, foi o que abriu a minha cabeça, foi o que me deu um leque de opções, porque até então eu não conhecia esse tipo de fotografia. Eu vi essas fotografias na revista e tudo, mas eu não tinha a menor ideia de por onde começar. Eu só sabia sobre eventos, sobre ensaios, e eu vou dizer para vocês que esse tipo de fotografia, essa cadeira em especial, abriu muito a minha mente para mim utilizar esse tipo de imagem para fotografia de eventos, fotografias de ensaio principalmente, que eu uso bastante para fotografia de 15 anos. Então é muito abrangente, porque você não vai usar isso só para fazer fotografia de lookbook ou editoriais de moda. Essa cadeira ou disciplina, não sei como vocês chamam, mas eu chamo de cadeira. Essa cadeira a gente aprendeu sobre a produção de moda, como fazer os editoriais e fazer lookbook e vídeos também, porque nós temos que construir um fashion film, então nós temos que gravar e editar. Claro que na universidade nós temos uma cadeira própria de vídeo também. Então nós aprendemos a fazer vídeos e a editar vídeos para depois a gente utilizar nessa cadeira da fotografia de moda. E isso vale muito a pena, porque depois, quando vocês forem trabalhar com outros tipos de ensaios, por exemplo, vocês já vão ter uma ideia de como fazer uma produção, uma maquiagem, pensar na maquiagem. Claro que pode ser que não seja vocês que irão fazer essa maquiagem, mas vocês vão pensar em como fazer, o que utilizar, se precisa ser mais forte ou mais fraco, pensar em um conceito para o ensaio de vocês. Então, tudo isso vocês vão aprender nessa cadeira. E como eu falei antes para vocês, que nós aprendemos a fazer fotografia analógica,
E a revelação no laboratório escuro, isso sim, gente, é sensacional. Porque eu, por exemplo, nunca tinha nem entrado num laboratório escuro. Eu nunca tinha feito esse tipo de fotografia. E o que você aprende lá, você leva para o resto da vida. Porque você vai fazer fotografia e fazer essa revelação, você próprio vai fazer, só que não é apenas fazer a revelação. Você vai aprender a como deixar essa fotografia mais artística, por exemplo. Porque você pode fazer a revelação de uma parte só da fotografia, ou tem alguns químicos que fazem uma revelação mais azulada, por exemplo, que são os cianótipos. Tem também o marrom Van Dyke, então cada um fica uma cor, tá? Um fica azul e outro fica marrom, porque antigamente, por exemplo, não existiam fotos coloridas. Então esse era um método de deixar uma fotografia, por exemplo, com um pouco mais de cor. Então uma dessas revelações, que seria o cianótipo, seria a revelação azul, e a outra o marrom. Além da revelação em preto e branco, que seria a revelação normal, né? Eu até trouxe uns trabalhos aqui que eu fiz na faculdade para mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, essa fotografia aqui. Essa fotografia eu fiz a revelação no laboratório escuro, tá? Só que, por exemplo, essa montagem, esses riscos no meu rosto e no meu corpo, isso é Photoshop, tá? Eu peguei depois a imagem, coloquei no papel fotossensível e fiz a revelação. Só que essa eu não coloquei toda ela na bandeja para revelar. Eu revelei com pincel. Vocês podem ver que tem umas bordas que parecem estar meio pintadas aqui embaixo, aqui do lado. Isso seria porque eu fiz a revelação com pincel. Então, algumas partes, por exemplo, eu não coloquei o químico. Então essa fotografia não revelou, dando esse ar, por exemplo, de fotografia mais destruída na parte da revelação. Esse é um outro trabalho que eu fiz na faculdade. Também são fotografias no laboratório escuro, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês essas duas imagens aqui. Eu fiz com lata, tá? Então nós colocamos esse papel fotossensível na lata e colocamos no sol, em algum ambiente, tá? Pra fazer essa fotografia. Depois nós revelamos e ela ficou assim, por isso que ela é mais curvada. Essa outra fotografia é daquela mesma técnica que eu falei antes, que seria a revelação com pincel. Então essa imagem foi revelado com o pincel, foi pintada toda ela, né? Foi colocado no papel fotossensível e pintado com o pincel. Então ela não foi colocada toda na bandeja do químico. Essa outra fotografia que eu tô mostrando pra vocês, por exemplo, esse seria o provão. Foi o primeiro provão que nós fizemos, que foram as fotografias que nós fizemos com a câmera analógica. Então nós revelamos todas assim em tiras pra poder ver e depois fazer a impressão delas e deixar elas maiores, tá? Então é bem interessante, porque quem nunca teve a oportunidade de fazer esse tipo de fotografia, na universidade vocês vão conseguir fazer, vão aprender, e depois, se vocês quiserem também, vocês conseguem montar um laboratório escuro para vocês em casa. Eu não montei, não tenho o meu, mas quem sabe um dia, né? Ainda pretendo montar para fazer algumas imagens assim. E agora eu vou falar para vocês sobre os projetos fotográficos. Na universidade nós fizemos esses projetos fotográficos, então cada semestre tem um, seria o projeto 1, 2, 3, 4 e 5, que o 5 seria mais como um TCC, seria o último para você se formar, então você tem que fazer uma exposição desse projeto, então você tem que pensar em tudo desse projeto, fazer a parte escrita, né, que seria a teoria, fazer como um TCC mesmo, explicando por que você está fazendo esse projeto e tudo mais, falando sobre referências, como você vai expor esse projeto, como serão feitas as fotografias, aonde serão feitas, fotógrafos que te inspiraram. E eles são muito interessantes porque, além de vocês aprenderem muito a teoria, como escrever esses projetos, porque tem que ser tudo nas normas da ABNT e tudo mais, vocês aprendem como colocar esses projetos em exposições fotográficas.
porque nas exposições fotográficas eles pedem uma parte escrita, né? Então vocês precisam mandar essa parte escrita do projeto e mandar as fotografias para poderem ser selecionados para de repente conseguir uma exposição em museus de arte ou, por exemplo, até em outros países. Nesse projeto 5, que seria o TCC, vocês já vêm bem afiados, porque durante todo o curso vocês terão vários aprendizados, como por exemplo a edição de imagens. Então eles têm a parte de edição com os programas Photoshop e Lightroom, que vocês aprenderão como fazer edição de cores, como fazer trocas de fundo, por exemplo. Então tudo isso vocês podem utilizar, todos esses elementos vocês poderão utilizar nos projetos de vocês. Esses projetos são incríveis de fazer. Eu trouxe um para vocês aqui, que seria o meu projeto 5, que seria o TCC, que eu fiz um álbum e eu fiz também um quadro, que em algumas das minhas fotografias ou alguns vídeos que eu faço, aparece ele, que seria um quadro de Alice no País das Maravilhas. O meu projeto foi inspirado em Alice no País das Maravilhas, então eu pesquisei sobre os filmes, o livro do Lewis Carroll, por exemplo, para fazer esse projeto. É muito incrível de fazer, porém foi bem tenso, até porque quando eu fiz esse projeto 5, eu deixei só ele para fazer por último. Então eu não estava mais morando em Novo Hamburgo, eu já estava morando na minha cidade, Palmeira das Missões, e eu ia só para o projeto. Então era na terça-feira, eu saía daqui na segunda à noite, chegava lá na terça de manhã e voltava na segunda de noite para cá. Então foi bem complicado, foi bem corrido. Eu deixei as minhas professoras quase loucas, porque eu tinha muitas dúvidas, porque é bem como um TCC mesmo. Então vai te gerar muitas dúvidas, é normal isso. E eu tinha muitas dúvidas na parte de como fazer essas fotografias, como criar, porque eu fiz como se fosse meio que uma história, porque ele tem tipo um início, meio e fim nas fotografias, então dentro do álbum. Por isso eu resolvi fazer o álbum, além do quadro. A capa, não sei se vocês conseguem ver bem, mas a capa é em acrílico. Eu escolhi essa capa porque a Alice tem muito aquela coisa do espelho. Então, como eu me inspirei em Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, por isso eu escolhi essa capa em acrílico. Também no filme, através do espelho, tem muitos relógios. Então eu consegui colocar esses elementos nas minhas fotografias e eu queria muito usar os relógios. Então eu coloquei na capa, eu coloquei um relógio na capa e depois eles estão também nas imagens dentro do álbum. Então essa imagem, por exemplo, é a que eu utilizei no meu quadro, que seria o banner de entrada para o meu projeto, né? Esse quadro que é 2 por 3 metros, e eu coloquei no álbum porque ele era a primeira fotografia para começar a contar a história de Alice. Eu vou deixar aí na tela para vocês as outras fotografias desse projeto, e esse projeto ele seria um editorial de moda. Então eu me inspirei na fotografia de moda para poder fazer essas imagens que iriam para a exposição, e fiz o projeto escrito, que seria a parte do TCC. Então nesse TCC da universidade eles exigem a parte escrita e essa exposição que vocês terão que fazer dentro da universidade, além de uma outra exposição que não é dentro da universidade, que vocês terão que fazer antes e conseguir uma exposição ou montar alguma exposição em algum lugar, e podem ser com projetos anteriores de outros semestres. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, porque ele já ficou bem longo, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, pode entrar pelo meu Instagram, que é Patrick Sandri Fotografia, ou nos comentários do YouTube. Vocês podem comentar ali que eu responderei todos vocês. Então por hoje é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo, tá? Que me ajuda bastante. E me seguir nas minhas redes sociais. O Instagram, como eu já falei, é Patrick Sandri Fotografia. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E no Facebook também Patrick Sandri Fotografia. Então até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!